Você investe em dólar? Eu já te pergunto por quê. Já deixa aqui nos comentários, mas a gente vai conversar um pouco sobre isso. Investir no dólar e investir em dólar, coisas diferentes, tá? Investir no dólar é você ir lá e comprar dólar, mandar dinheiro para uma conta lá fora e investir num título que paga uma mixaria lá fora, ou então você simplesmente deixar o dinheiro parado lá fora. Outra opção é você comprar ativos em dólar, comprar empresas em dólar, comprar ativos que investem em imóveis em dólar, comprar aí BDRs aqui no Brasil, ou então empresas que são exportadoras, são coisas diferentes você investir no dólar e investir em dólar, tá? Você ter uma carteira dolarizada é uma coisa, você ter dólares é outra coisa. É sobre os problemas de investir no dólar que a gente vai falar hoje, por exemplo, investir num fundo que investe simplesmente em dólar. A gente vai falar sobre isso, vamos direto ao vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui, Ed Matos, especialista em investimentos que te ajuda a investir melhor aí, que te pede a inscrição e o like no vídeo, isso ajuda bastante o canal. E vamos direto pro vídeo, a gente vai falar hoje sobre investir na moeda, no dólar mesmo, você ir lá e comprar dólares, seja mandando dinheiro para fora, seja você comprando mesmo dólar, ou então investindo em um fundo que simplesmente compra dólares. Existem problemas aqui que você precisa entender se você já investe ou então se você já pensou em investir em comprar dólar como um investimento. Aqui existem alguns problemas que a gente vai conversar aí nesses próximos minutos. E aí imagina que você tem um plano de morar lá fora, ou então um plano de viajar, seja para os Estados Unidos ou para outro lugar que use dólar. Como você tem um plano de um dia passar um tempo lá fora, você vai lá e manda dinheiro para uma conta e deixa um dinheiro lá parado em dólar, para garantir já o dólar de agora, tá lá na casa dos 5,30, 5,40, sei lá, vai que o dólar vai para 6 no ano de eleição. Você pegou o dinheiro e mandou para a conta, beleza, para garantir essa cotação do dólar, você fez a compra de metade aí do seu dinheiro em dólar para garantir um pedaço agora, de repente se cair você vai lá e compra outra metade, ou então você deixa para gastar lá na hora. Você fez isso porque mandar o dinheiro para lá, você sabe que paga um IOF de 1%. Se fosse passar no cartão, ia ser lá na casa dos 6%. Beleza, você fez isso. Você está investindo em dólar? Não, você está garantindo o valor do dólar de agora para sua viagem lá fora. Isso é uma coisa. A outra coisa é você viu que o dólar subiu bastante durante a pandemia, que o risco Brasil aumentou e o dólar saiu lá da casa dos R$ 4, chegou a R$ 6 e aí você, poxa, o dólar é um investimento, valorizou bastante, vou lá, vou comprar dólares como investimento. Foi lá e comprou ativos num fundo que simplesmente compra dólar. Você foi lá e pegou o seu dinheiro, abriu uma conta lá fora e mandou o dólar para lá. Qual o problema disso? Primeiro problema é que você pode ter comprado o dólar perto dos R$ 6 e hoje o dólar está valendo 5,30, 5,40. Então você poderia estar perdendo. Primeiro problema é esse. Segundo problema é se você investiu em dólar sem ter uma perspectiva de um dia vender esse dólar. Pensa bem, você não tem perspectiva de viajar para gastar esses dólares e você não tem perspectiva de um dia sair desse dólar. Não ter uma perspectiva de tirar esse dólar é um problema, porque de nada adianta você ter o dólar se quando ele sobe, quando o mercado desce, você não tira esse dólar que está caro e compra ativos aí na bacia das almas, no momento aí que está tudo de liquidação. De nada adianta você segurar esses dólares se você não tem esse planejamento de utilizar ele em algum momento. E a gente já entra no porquê. Porque olha só, lá em 2018 e 2019, nesses 2 anos, o dólar ficou na casa dos R$ 3,50, R$ 4 por aí. E aí com o agravamento da pandemia aqui no final de 2019, que o dólar começou a explodir porque o risco no mundo inteiro aumentou. E a moeda forte é os Estados Unidos. E é normal haver essa migração de recursos para a moeda forte. Então tem muita demanda pelo dólar e isso faz com que o dólar suba. Então, no final de 2019 para 2020, a gente viu o dólar saindo lá da casa dos R$ 3,50, R$ 4 e subindo aí, chegando em 5,50 e tal, bateu até R$ 6 recentemente, e ele ficou nesse range aí de R$ 5,00, 5,80 por aí, por todo esse período, até que hoje a gente tem um dólar aí de 5,40, com perspectiva de chegar em 5,60 no final de 2022. E aí você vê, o dólar como um investimento é um problema por quê? Porque o dólar não é uma empresa. Quando você compra dólar, você simplesmente compra uma moeda. Essa moeda gera dividendos? Não. Essa moeda gera juros sobre capital? Também não. Essa moeda gera subscrição, se multiplica de alguma forma? Não, tá? O dólar não te dá direito a nada mais além do dólar. Então você está comprando uma coisa que não vai mudar. Você foi lá e comprou uma moeda, simplesmente você vai segurar ela. Se subir bastante o dólar em relação ao real, você está ganhando. Se cair, você está perdendo. E o que a gente vê é que se não tiver nenhum movimento muito alarmante, assim, alguma coisa muito grande,
o dólar fica estável, tendo pequenas oscilações. Claro que agora, neste ano de eleições, a gente vê uma perspectiva de bastante volatilidade aqui no mercado. Como eu disse neste vídeo aqui, que eu recomendo que você veja depois deste, que o dólar aí tem uma perspectiva de ter uma certa volatilidade esse ano, especialmente porque ainda estamos na pandemia e também é um ano de eleição. Então, fora isso, o dólar não tem um motivo muito grande para ter fortes oscilações e não é uma empresa, não te gera dividendos, não te gera juros sobre capital, não te gera nada que te faça querer ficar com esse papel, porque não é um papel, porque é uma moeda. Se ele simplesmente gerasse um lucro e absorvesse esse lucro, ficasse com ele na empresa e fosse crescendo a empresa, você estaria ganhando indiretamente, mas estaria. Como são empresas que pagam poucos dividendos, lá na casa dos 25%, elas estão reinvestindo aquele dinheiro no negócio e faz todo sentido. Agora, o dólar não, tá? O dólar não é uma empresa. Normalmente faz sentido você ter o dólar para aproveitar uma oportunidade em algum momento que o dólar estiver muito alto, então tiver ações baratas. Normalmente faz sentido fazer isso. Segurar o dólar eternamente ali sem um propósito de vender, normalmente não adianta nada, ao menos que você tenha um plano de mudar para fora. Aí faz todo sentido. Agora você pode se expor a dólar. Se você quer se expor a dólar, você pode ter uma carteira de investimentos dolarizada. Como é que você faria isso? Comprando aí ativos que estão dolarizados. Sejam empresas que sejam especialmente exportadoras, seja então BDRs direto, você comprando aqui no Brasil, empresas lá de fora, seja você investindo em fundos, né, em ETFs aqui negociados na bolsa, que compram ativos vinculados a dólar, seja você comprando um fundo de investimento que investe em ações lá de fora, ou então você também pode investir direto em REITs, né, que são os chamados fundos de investimentos imobiliários lá dos Estados Unidos, que na prática tem bastante diferença, porque não são fundos, são empresas que têm os imóveis e distribuem o lucro, tá? Tem umas diferenças, mas para fins de entendimento, os REITs são os nossos FIs. Então você tem muitas opções de ter uma carteira dolarizada, uma carteira que tem investimentos atrelados ao dólar, sem precisar comprar simplesmente a moeda dólar. É importante lembrar que o dólar tem uma tendência de se valorizar quando tem um problema, tá? Mais ou menos assim. Aqui no Brasil, especialmente, se você tem um problema com previdência, tem uma tendência de o risco Brasil ficar maior, né? Medido aí pelo CDS, que é o Credit Default Swap, que é o principal indicador de risco aí dos países. Ele sempre faz uma comparação do risco de um país em relação à moeda mais forte, em relação ao país mais forte, que é os Estados Unidos. A gente tem aí essa medida de CDS, que é a principal medida de risco. Quando a gente vê um risco Brasil se elevando, por quê? Porque de repente tem um problema na previdência do Brasil, o risco Brasil se eleva, porque tem um risco de o Brasil entrar em default, por exemplo, não pagar alguma dívida. Se você tem um risco no Brasil de acontecer um problema que faça com que o mercado internacional entenda que está mais arriscado investir no Brasil, há uma fuga de recursos do Brasil, então faz com que o dólar suba. Quando a gente tem um problema fiscal também, faz com que o dólar suba e junto com a subida do dólar a gente sempre vê um risco no país subindo. E isso é uma das questões principais que faz com que o dólar se movimente. Outra questão principal é a própria economia americana, tá? Se a economia americana tiver uma perspectiva de ficar muito melhor, se os juros americanos forem subindo, alguma questão nesse sentido também faz com que haja uma fuga de recursos para os Estados Unidos, e aí normalmente é uma fuga de recursos internacional, tá? É dinheiro do mundo inteiro voltando para os Estados Unidos. Por quê? Porque agora a taxa dos Fed Funds, né, a taxa livre de risco lá dos Estados Unidos, está mais cara, né? Então, o investimento mais seguro do mundo está pagando mais. Então, normalmente há aí um movimento de elevação do dólar face a todas as moedas, ou então a maioria delas. E é o que a gente vai ver bem agora com a taxa de juros americana sendo elevada, para controlar também a inflação. Então pense bem os seus investimentos, tem um propósito para cada parte dos seus investimentos. Pense neles como uma visão global, tá? Como uma carteira de investimentos. E se você for comprar dólar, tem um propósito para ele, tá? Um propósito ou para fazer uma viagem de repente, ou para morar lá fora no futuro, ou então para você aproveitar alguma oportunidade que pode surgir no mercado em algum momento que o dólar vai explodir para cima e tudo vai ficar barato, você tira esses dólares e compra alguns outros ativos. Nunca tire da sua mente que o dólar não vai te pagar juros, não vai absorver lucros e crescer o negócio, não vai te pagar dividendos, não vai te pagar nada, não vai ter subscrição, ele vai ficar sempre o dólar simplesmente tendo uma comparação com as moedas. Então, dólar é uma coisa e investimentos de fato podem estar atrelados a dólar ou não, são outra coisa. Então, minha missão nesse vídeo é que você entenda a diferença aí entre investir no dólar e investir em dólar. No dólar você está comprando dólar, tem todos esses problemas que eu te disse. Não é um problema fatal se você tiver um plano, tá? É tranquilo. Investir em dólar, normalmente você está
dolarizando sua carteira de investimentos aí, se expondo a dólar de uma forma indireta, que não seja simplesmente comprando a moeda dólar. Um abraço, até o próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela. Clica nele, a gente se encontra lá. Tchau, tchau.